Vocês sabem que para mim, casar com o filho do bispo de Macedo, para mim é uma coisa normal. Porque assim, aos olhos de Deus, nós somos todos iguais. Daí, eu guardei esse segredo por muito tempo. Aí eu contei para Andréia, que é daqui de São Paulo, que ela é membro da IURD, e contei para Riquelme, que era vizinha da minha mãe. Ela é da presbiteriana. E sabe que elas me fizeram perguntas absurdas. É assim, casar com o filho do bispo de Macedo, para mim é normal. Mas eu também tenho consciência de algumas coisas. Porque, assim, Deus tem me provado esse tempo todo. Teve uma vez que Deus deixou eu pensar que o Moisés seria expulso de casa por causa das coisas que ele fez e que ele viria morar comigo, mesmo em 2 cômodos, que eu estava morando nessa época em 2 cômodos. Para mim eu via isso normal, porque realmente eu gosto do Moisés de verdade. Então assim, eu não tava, tipo assim, seja na pobreza ou seja na riqueza, eu gosto do Moisés. Daí eu vi a Andréia e a Raquel me perguntando coisas absurdas. Tipo assim, as duas são minhas amigas, né? Mas elas são absurdas. Tipo assim, por isso que Deus fez eu passar tudo que eu passei para ver realmente se eu gosto do Moisés ou gosto do que ele possa vir me oferecer. E realmente eu gosto do Moisés. Olha só, a Andréia e a Raquel me fizeram perguntas semelhantes. E as duas nem se conhecem, né? Elas acham porque eu namoro o filho do bispo de Macedo. Aí elas ficam perguntando, mas por que então eles não te ajudam? Financeiramente. Então já que você fez até a loucura de amor, tá na internet e tudo, e você manda mensagem para eles, então me mostra alguma mensagem de que eles responderam para você. Só que elas duas assim, elas estão na igreja, mas estão totalmente fora do que Deus tá fazendo, sabe? Porque que nem Isaac e Rebeca. Eles nem se conheciam, eles vieram se conhecer no dia do casamento. Então elas ficam com perguntas meio que absurdas, também como se fosse assim, o Bispo Macedo fosse o dono da padaria da esquina. Eu já falei pra elas, gente, eu não tô namorando com o dono da padaria da esquina, que eu posso entrar e sair a hora que eu quiser. Aí elas perguntam assim, você já foi na casa do Bispo Macedo? Eu falei assim, na igreja tem algumas regras. Eu só passo da porta pra dentro casada. Né, se for o caso, porque eu tô falando, se for o caso, é assim, dessa história do Bispo Macedo, me tomar como filha, aí vai ser antes do casamento, mas se não, casada. Eu falei assim, nem as namoradas dos pastores, elas entram da porta para dentro, né, e de ir na casa, essas coisas assim. Então eu falei para elas que eu não namoro com o filho do dono da padaria da esquina, né? Tem algumas regras, não é entra e sai, né? Casa da mãe Joana. E assim, não é porque eu tô passando tudo uma aprovação de Deus. Então não é assim porque eu gosto dele, porque a gente vamos casar, no caso Moisés ou Bispo Macedo, tem obrigação de me ajudar financeiramente. Claro que não. Porque assim, tudo tá sendo uma prova. Teve coisas que Deus me provou e depois que eu vim saber que Deus estava me provando. E também Deus quer mostrar também para vocês que eu não estou interessada
interessado em bens materiais. Então, por isso teve toda essa trajetória, porque para provar para ambos os lados que é por amor e não por interesse. Se dependesse da Riquelme e da Andréia, elas fariam por interesse, né? E não é nada disso, não é por aí. Então, assim, elas por serem da igreja, elas estão totalmente assim, fora do que Deus quer. Eu não estou me julgando melhor que elas, porque eu também tenho um defeito. Mas assim, elas não entenderam nada e fica com perguntas absurdas, sabe? Ah, você frequenta a casa deles? Se você é namorado, então você deve frequentar a casa deles. Ah, eles não te ajudam financeiramente? Aí vem a dúvida delas de ficar me perguntando, mostra uma mensagem que eles responderam pra você. Tipo assim, eu não devo satisfação para elas duas. Então, já que elas são tão tomés assim, então elas vão ter que esperar pra ver então. Agora, os meus irmãos, que são incrédulos, quando eles viram a loucura de amor, eles já acreditaram. Vê como que são as coisas? O da igreja, os que são da igreja, ficaram na dúvida. Vamos colocar, não creram. E os que são incrédulos, que são os meus irmãos, acreditaram. Vê se dá para entender. Mas é isso. Mas eu tô esperando. Porque eu aprendi uma coisa nesse tempo. Tudo que eu passei, todos os pensamentos, se Deus toca no coração de alguém para me favorecer ou não, é Deus que está fazendo tudo. Se Deus quiser, Deus vai tocar. Se Deus não quiser, não vai tocar. Mas é isso que eu queria falar. Das coisas absurdas que eu ouço das pessoas que são da igreja. Das pessoas que são da igreja, porque parece que elas são incrédulas. E as incrédulas são da igreja, parece. Assim é o inverso. Por causa que tem muita gente na igreja que parece só acredita se ver. Só acredita se ver. E é mais fácil de um incrédulo se converter do que uma pessoa que está na igreja. Deus abençoe.